Ter uma família abençoada é o desejo de todo cristão, mas em um mundo cada vez mais turbulento, onde valores bíblicos são constantemente questionados, como podemos garantir que nosso lar esteja firmemente alicerçado na vontade de Deus? A resposta está na palavra do Senhor. E em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo nos dá instruções claras sobre como um lar pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Nesta aula, o pastor Augustus Nicodemos nos guiará em um estudo profundo sobre os princípios bíblicos que tornam uma família verdadeiramente abençoada. Você descobrirá que um lar cristão não é construído apenas com boas intenções, mas sim com obediência à vontade de Deus, submissão mútua, amor sacrificial e a busca constante pelo Espírito Santo, que é o verdadeiro fundamento de um relacionamento saudável e duradouro. Se você deseja aprender como fortalecer sua família, evitar armadilhas que podem destruir a harmonia do lar e aplicar os ensinamentos da Bíblia na vida familiar, este vídeo é para você. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para continuar recebendo ensinamentos que edificarão sua fé e sua vida familiar. Desse congresso, por um lado, a espiritualidade e, por outro, a família. Estão unidos aí nessa passagem do apóstolo Paulo. Vamos ler Efésios 5, 18 em diante. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E vamos pular para o capítulo 6, verso 1 até o verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o verso 5, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E também o verso 9, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aqui, queridos, vamos orar, depois da leitura da palavra de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, da Tua revelação escrita, através da qual o Senhor nos fala, como se do céu se fizesse ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê ouvidos, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Nós pedimos que Tu apliques essa palavra a cada pessoa que aqui se encontra, também aqueles que nos acompanham através da transmissão, para que em tudo, Senhor, nós aprendamos a viver no Espírito, na vida familiar. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como é do conhecimento de todos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos crentes da igreja de Éfeso, onde ele havia labutado durante 3 anos, e que tinham tido notícias de que ele estava preso em Roma. E a preocupação levou aqueles filhos na fé de Éfeso a indagar a respeito do apóstolo Paulo, da sua prisão, e também demonstrar a sua preocupação e perplexidade, porque Deus deixou que o maior missionário, pregador do Evangelho do primeiro século, ficasse preso durante um tempo. E Paulo, então, escreve essa carta com o objetivo de dizer para eles que os sofrimentos que ele estava passando eram motivo, na verdade, de glória e de gratidão
porque Paulo estava preso por pregar o evangelho aos gentios. Talvez o capítulo 3, verso 13, resuma bem esse ponto, quando Paulo diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não fiquem desfalecidos, desanimados, porque eu estou preso, porque, na verdade, eu estou preso por pregar o evangelho aos não-judeus, e nisso está a glória de vocês. Então, longe de ser um motivo de tristeza, Paulo está dizendo, a prisão dele era motivo de glorificar a Deus. E ele diz isso expondo aos Efésios o que é a igreja de Cristo. E ele faz isso no capítulo 1º, 2º e 3º. Do 3º até o 4º, no 3º ele fala do seu ministério, de pregar o mistério de Cristo entre os gentios. E do capítulo 4 em diante ele desenvolve quais são as aplicações ou implicações práticas de fazer parte da Igreja de Deus, que ele descreveu nos primeiros capítulos. Paulo aqui está seguindo a estrutura comum às suas cartas. Primeiro, uma parte que foca na doutrina, sem deixar de ser prático, e, no final, as implicações daquela doutrina, sem deixar de ser teológico. Então, geralmente é assim que ele trabalha, e a parte que eu li para vocês, do capítulo 5, está exatamente na seção prática, onde Paulo desenvolve as consequências de alguém fazer parte da Igreja de Cristo. E aqui ele trata mais especificamente da questão da plenitude do Espírito Santo, que ele determina no verso 18, ligado à vida familiar, a partir do verso 22. Então, eu pretendo, nessa manhã, tratar esse texto da seguinte maneira. Primeiro, entender o que é que Paulo quer dizer com enchei-vos do Espírito Santo. Em segundo lugar, o modo como ele prescreve aqui, pelo qual nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E, em terceiro lugar, a relação íntima que isso tem com a vida em família, do verso 22 em diante. Queira Deus, então, nos ajudar e nos abençoar na compreensão desses temas tão importantes. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é que Paulo está querendo dizer aqui com plenitude do Espírito, ou com essa ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Eu creio que é necessário a gente começar lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso aqui é importante porque algumas metáforas que são usadas no Novo Testamento para se referir ao Espírito Santo podem dar ou podem fazer com que o crente inconscientemente pense a respeito do Espírito Santo como se fosse uma coisa, uma força, uma energia, um gás, um líquido que vem da parte de Deus. Por exemplo, aqui, quando ele diz enchei-vos do Espírito, a imagem que evoca é que nós somos como um copo e que o Espírito Santo vai sendo derramado da parte de Deus até que nós estejamos cheios. Nada errado com essa metáfora. O problema é que isso pode dar a impressão para o crente de que o Espírito Santo é impessoal. Ele é uma força que vem de Deus, é um poder que vem de Deus, é alguma coisa que vem da parte de Deus para nos capacitar a fazer as coisas que Deus determinou. Esse ponto é importante porque, se você considera o Espírito Santo como alguma coisa, segue-se que você pode manipular essas coisas, como, por exemplo, determinados pastores de determinadas igrejas que lançam o Espírito Santo no povo, o povo cai tudinho, né, quando eles lançam, quando eles sopram o Espírito Santo, joga o paletó em cima do povo, e faz todo tipo de coisa que dão a impressão, coisas que dão a impressão de que o Espírito Santo é algo que pode ser manipulado. Eles marcam até dia de cura, reunião de cura, como se eles soubessem quando o Espírito Santo vai cuidar, mas uma vez que para eles o Espírito Santo é alguma coisa que eles podem manipular, eles podem até determinar o dia em que as pessoas virão para serem curadas das suas doenças, coisas que os apóstolos nunca fizeram, não é? A gente lê o livro de Atos, lê as cartas, ninguém nunca marcou reunião de cura com antecedência, porque ninguém nunca sabia quando o Espírito Santo ia curar. Mas por quê? Porque tem essa ideia de que o Espírito Santo é uma coisa, é uma força que pode ser manipulada. Na verdade, apesar da figura usada,
Nós sabemos, dos próprios escritos de Paulo, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, portanto, ele pensa, ele age, ele tem a sua existência eterna, e ele não somos nós que o manipulamos ou controlamos, mas o contrário. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo do controle da terceira pessoa da Trindade, de forma que tudo que nós fazemos seja, de alguma forma, influenciado por Ele. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo, tirando aquela ideia errada da impessoalidade do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade nos toma, ela nos guia, nos orienta, de tal maneira que, no final, nós podemos dizer que estamos cheios da sua influência, estamos cheios da sua operação, da sua graça, do poder que vem da presença do Espírito Santo em nós para que nós façamos a vontade de Deus. Esse ponto também, aqui também nós podemos aprender mais alguma coisa sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, quando nós verificamos que isso aqui é um imperativo. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma ordem, ele não está dando um conselho, sugestão, fazendo um pedido ou expressando uma ideia, mas ele está dando uma ordem. O verbo enchei-vos, ele está no imperativo, na língua grega, que também no português foi traduzido dessa forma corretamente. Ou seja, não é uma opção. Você não pode optar por ser crente, mas não cheio do Espírito Santo. Se é um imperativo, segue-se que se você não está cheio do Espírito Santo agora, nesse momento, você está em pecado diante de Deus, porque existe uma ordem na Bíblia para que você seja cheio, esteja cheio, viva cheio do Espírito Santo. Portanto, não há opção. Para vocês perceberem como nós falhamos nisso aqui, existe um outro imperativo nesse verbo, que é logo no início, quando Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho. O verbo não vos embriagueis, ele também é um imperativo. Ou seja, Paulo está proibindo que a gente fique bêbado. Agora, se chegar alguém bêbado na igreja domingo de manhã, então, membro da igreja, o que é que vai acontecer com ele? No mínimo, ele vai ser disciplinado, não é verdade? No mínimo, o pastor vai chamar no canto, ou ele vai no conselho, mas ele vai ser repreendido porque ele chegou bêbado. Mas se ele chegar sem estar cheio do Espírito Santo, não acontece nada. É imperativo. No mesmo verso, é tão pecado você ficar bêbado, quanto você não está cheio do Espírito Santo. Só que na nossa inconsistência, nós tratamos mais, nós reagimos às pessoas que ficam embriagadas ou cometem outro tipo de pecado, e não nos apercebemos da falta que é, do pecado que é o crente não ser cheio do Espírito Santo. Porque isso aqui, de fato, é um imperativo. E é um imperativo que não deixa outra alternativa a não ser a obediência ou a desobediência, que então nos coloca no estado de pecaminosidade ou estado de pecado diante de Deus, do qual nós temos que nos arrepender e seguir as orientações de Paulo aqui sobre como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. A voz do verbo, o tempo do verbo é no presente. Então, o imperativo presente, ele pode ser traduzido da seguinte maneira, mas enchei-vos continuamente, ou sejam cheios constantemente do Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo não está pensando em eventos pontuais ou experiências pontuais nas quais o cristão fica cheio do Espírito Santo e depois de um tempo ele não está mais cheio do Espírito Santo. Ele está pensando que o cristão deve viver constantemente cheio do Espírito Santo. E isso não é uma coisa baseada em eventos isolados ou coisas do gênero. É significativo que Paulo esteja escrevendo isso para a igreja de Corinto. Se vocês relerem lá a fundação da igreja de Corinto, em Atos 19, vocês verão que quando Paulo chegou em Corinto, ele encontrou discípulos de João Batista, impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio e houve um grande avivamento espiritual na cidade de Éfeso, a ponto de feiticeiros queimarem seus livros de bruxaria, conversões extraordinárias,
É a única parte das viagens de Paulo onde aparece a expressão Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa expressão milagres extraordinários só aparece ali, durante o ministério de Paulo em Éfeso. E tem uma descrição desses milagres. As roupas de Paulo eram levadas para os doentes e possessos, e eles eram libertos e curados. Em nenhum outro lugar, nas suas viagens missionárias, Paulo encontrou ou foi assistido por uma medida de poder espiritual como foi essa daí. Então, a igreja de Éfeso nasceu em um grande avivamento espiritual. Os efésios tinham tido uma experiência profunda com o Espírito de Deus. Alguns poucos anos depois, o apóstolo Paulo escreve para eles e diz, enchei-vos do Espírito. É como se dissesse, eu sei que a igreja nasceu, eu sei que vocês sabem o que é plenitude do Espírito, nós vivemos isso durante o tempo que estivemos aí, mas isso está no passado. Vocês têm que estar cheios do Espírito Santo agora, hoje. Isso é uma experiência constante, não é para ficar dependendo de algum evento pontilear. Eu acabei de... A Casa Editora acaba de, há pouco tempo, lançou um livro que eu escrevi sobre avivamento espiritual. Eu creio em avivamento, busco avivamento espiritual. É um momento em que o Espírito de Deus age de maneira extraordinária, mas nós não devíamos esperar chegar ao avivamento para sermos cheios do Espírito Santo. Isso aqui, Paulo está descrevendo a vida cristã normal. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo em todas as horas do dia, não importa o contexto em que eu esteja vivendo. Também a voz do verbo aqui, pode ser traduzido, ele pode estar na voz média ou na voz passiva, o verbo encher. Então, existe uma diferença aqui que é significativa. Se o verbo for na voz passiva, então a tradução poderia ser, mas sejam enchidos pelo Espírito Santo. E essa é talvez a opção que os reformadores permissão para que Deus faça isso por mim. A outra possibilidade, o verbo estando na voz média você comete uma ação e você recebe os efeitos daquela ação. A tradução seria, encham-se do Espírito Santo, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu seja cheio do Espírito Santo, que é provavelmente a tradução mais correta aqui, como está escrito, né? Enchei-vos, está na voz média. Eu tenho que fazer alguma coisa para que eu seja cheio do Espírito Santo. Os arminianos, naturalmente, prefeririam essa tradução porque ela favorece a participação humana nas atividades espirituais. Mas eu não preciso ser arminiano para dizer que essa é a melhor tradução. Não é? Um reformado sabe que a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade e nem o chamado de Deus para que ele trabalhe, para que ele faça alguma coisa. Então, quando Paulo diz, enchei-vos, significa que ele quer que alguma coisa seja feita. Isso não é automático. Você tem o Espírito Santo desde que você se converteu, porque, como o próprio Paulo diz em Romanos, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Significa, por definição, o crente tem o Espírito a partir da sua conversão. Mas uma coisa é você ter o Espírito, outra é você ser cheio do Espírito. E para que você seja cheio do Espírito, para obedecer essa ordem diariamente e constantemente, você precisa fazer alguma coisa. E aí, isso me leva ao meu segundo ponto. O que então eu devo fazer? Porque Paulo diz, enchei-vos. Ok, Paulo, então o que é que eu preciso fazer para que eu seja cheio do Espírito Santo? Então, vamos então agora para a segunda parte da minha exposição, onde a gente trata do meio, método, que o apóstolo Paulo está colocando aqui. A gente vai perceber que são coisas extremamente simples. Ser cheio do Espírito Santo, na literatura bíblica, não é alguma coisa para os apóstolos somente, para os grandes pregadores, ou mesmo na história da igreja, para os grandes missionários, aquelas pessoas que se destacaram pelo serviço ao Senhor, mas é alguma coisa para todos nós, pessoas, crentes comuns, ordinários,
que vivem sua vida, ganham seu pão, trabalham, estudam, têm família, e que não se destacam, não, um dia que talvez nunca vão aparecer ou ter o seu nome cantado em verso e prosa, né? Somos pessoas comuns. É para nós isso aqui. Isso aqui não é para os outros, mas é totalmente para nós. Mas o que é que a gente tem que fazer? A primeira coisa é a gente lidar com a questão do pecado. Veja o verso 18. Ele não começa imediatamente dizendo, enchei-vos do Espírito. Ele começa primeiro com uma qualificação. Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está dizendo é que eu não posso ser cheio do Espírito Santo e cheio de vinho ao mesmo tempo. Ou eu sou cheio de um ou de outro. Mas eu não posso ser cheio das duas coisas. Isso aqui, Paulo está refletindo o ensino de Cristo, quando Jesus sempre ensinou o radicalismo da sua demanda sobre nós, quando ele disse, ou vocês são meus inteiramente, ou vocês não são. Vocês não podem servir a dois senhores, ou vão servir a Deus, ou vão servir às riquezas. Se você quer vir após mim, você tem que me amar mais do que você ama seus parentes, sua família. Essas são as demandas radicais de Jesus, que se refletem nos ensinos dos seus seguidores, dos apóstolos, como aqui, por exemplo. Você não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vocês não podem ser cheios do Espírito e cheios de vinho ao mesmo tempo. E aqui você pode trocar vinho por sexo, você não pode ser cheio do Espírito Santo e ter a cabeça cheia de impureza, de pornografia, de imoralidade, de pensamentos, ideias e desejos eróticos. Você não pode ou estar cheio de um ou estar cheio do outro. Ou troque por dinheiro. Não vos embriagueis com o dinheiro, porque o dinheiro embriaga. E pessoas vivem para ganhar dinheiro, garantir sua segurança financeira, ter uma vida melhor, ensinam errado, mas viram um ídolo que toma o lugar de Jesus na vida da pessoa. Aliás, a avareza é o único pecado no Novo Testamento que é chamado de idolatria, porque o dinheiro concorre sim, o dinheiro é um poder, ele concorre sim contra a presença e a prioridade de Jesus na nossa vida. Então, pode trocar por dinheiro aí, ou poder, ou qualquer outra coisa, uma pessoa. O ponto do apóstolo Paulo é que antes de você ser cheio do Espírito Santo, você precisa primeiro se livrar dos ídolos do seu coração. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, todo mundo sabe que o resultado de uma vida de embriaguez é um desperdício total, mas enchei-vos do Espírito. Antes de eu ser cheio do Espírito, eu tenho que primeiro tratar da questão do vinho. Para ficar mais claro isso que eu estou dizendo, eu queria que você voltasse comigo até o capítulo 4, quando o apóstolo Paulo já entrou na parte prática da carta, e ele diz assim, a partir do verso 21, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui o apóstolo Paulo está dando a dinâmica da santificação. Como é que Deus nos santifica? E ele usa aqui uma figura que todo mundo vai compreender, que é a figura do trocar de roupa. Não é? A figura do trocar de roupa. Ele diz assim, no verso 22, quanto ao trato passado, ou diz, no que diz respeito à vida que vocês tinham antes, se despojem do velho homem. Despojar, literalmente, significa se despir, se dispa. Tire o velho homem como quem chega em casa depois de um dia de trabalho e tira aquela camisa suada, fedida, não é? Se despoje, se dispa do velho homem. Tome um banho, verso 23, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, renove a sua mente, e aí sim, verso 24, vos revistais do novo homem. Aí você se veste de Cristo. Então a dinâmica é essa. Você se despe de Adão, renova a sua mente e se veste de Cristo.
São dois passos. A vida cristã, a santificação pode ser resumida nessa metáfora. Você dizer não para Adão, o velho homem, ele é chamado de velho homem porque é o primeiro, né? E nós somos descendentes dele e temos a natureza dele, que é a nossa natureza pecaminosa. Então você tem que dizer todo dia não para a sua natureza pecaminosa e dizer sim para Cristo, que é o novo homem. Então, basicamente, todo dia, a vida cristã nossa de santificação se resume a seguir ou um homem ou outro. Ou você está seguindo o velho homem Adão, ou você está seguindo o novo homem, que é Jesus. Paulo ilustra isso, em termos práticos, a seguir. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, não é para Adão, você está se despojando do velho homem, fale cada um a verdade com o seu próximo, que é se vestir de Cristo. Então, um exemplo prático. Pare de mentir, fale a verdade. Outro exemplo prático aqui, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos fazendo o que é bom. Então, para de roubar, começa a trabalhar. Ou, por exemplo, o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, para de dizer palavrão, para de contar piada imoral, e diga palavras que edificam e que abençoam as pessoas. Entende? É assim que funciona na prática, no dia a dia, a santificação. Você está sempre dizendo não para o pecado e sim para Cristo. Agora, as duas coisas têm que andar juntas, aproveitando. Porque se você concentrar só no dizer não, você vai virar um legalista. Sua vida cristã vai ser uma vida só de negação, de conflito e de luta constante para não cair no pecado. Se você enfatizar só o vestir-se de Cristo, você vai ser um crente alegrinho, né? Todo feliz, não tem consciência de pecado, não tem quebrantamento, não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Não basta você parar de roubar, meu irmão. Você tem que trabalhar e abençoar os outros. Minha irmã, não basta você deixar de dizer palavrão, você tem que aprender a falar coisas que edificam. Quando eu digo falar, naturalmente estou me referindo às redes sociais, não é? Naturalmente, porque hoje em dia só se fala assim. Então, não basta só você parar de usar as redes sociais para dizer coisas, expressar pensamentos inúteis, imorais, impuros, indignos de um cristão. Não basta só você parar de fazer isso. Você tem que usar o seu Twitter, Instagram, infelizmente TikTok, para aquilo que edifica a Deus, aquilo que edifica, a igreja de Deus. Então, é assim. Agora, eu poderia, voltando aqui para o capítulo 4, eu poderia continuar, porque o que Paulo faz daqui por diante é acumular exemplos. Ele vai dizendo, não faça isso, faça isso. Ele vai até chegar no nosso versículo. Não se embriague, se encha do Espírito Santo. Entenderam a dinâmica? Então, para que eu não posso ser cheio do Espírito Santo, que é me revestir do novo homem em Cristo Jesus, sem que eu primeiro diga não ao velho homem, que no caso aqui é a cachaça, é me embriagar, é ficar cheio de vinho. Então, primeiro eu tenho que resolver a questão do pecado para que eu seja cheio do Espírito Santo. Eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava estudando na África do Sul e fui visitar a região onde tinha acontecido um grande avivamento espiritual na tribo dos Zulus, na região de Kwasisa-Bantu, ou KwaZulu, que eles chamam, fica bem no centro da África do Sul. E eu e minha esposa passamos lá há umas 2 ou 3 semanas. E lá o missionário que Deus usou para começar o trabalho, eu ia dizer pastor alemão, mas fica ruim, né? Pastor da Alemanha, chamado Erlo Stegen. Stegen era luterano e Deus o usou como instrumento para esse grande avivamento. Ele contou uma história engraçada, muita gente se convertia, né? Milhares de Zulus se converteram. Eles tinham um templo para 10 mil pessoas lá. E aí ele contou a história de uma conversão que marcou, né? Uma história muito interessante. Ele diz de uma senhora da Zulu que se converteu e estava muito animada, encontrou a Cristo, estava feliz da vida, queria participar de todas as reuniões, das reuniões de senhoras, só tinha um problema. Ela era conhecida na tribo porque ela nunca tinha tomado um banho na sua vida. E ela usava o mesmo vestido há anos. Então, de longe, o pessoal já sentia o cheiro dela. Quando ela chegava, a caatinga, né, como é melhor dizer.
Quando ela chegava na sala ou no local de reunião, imediatamente a sala se enchia do incenso, né? Todo mundo sentia a presença ali da irmã. E era um problema, né? Porque ela queria estar em toda a reunião. Descobriram a data de aniversário dela, compraram um vestido novo, foi a SAF de lá que fez isso, né? Compraram um vestido novo e no dia do aniversário chegaram para ela e disseram: irmãzinha, parabéns, todas as formalidades, e deram o vestido de presente com a seguinte recomendação: a gente gostaria de ver a senhora nesse vestidinho na próxima reunião. Não deu outra. Na próxima reunião, ela estava com o vestido, mas o cheiro era o mesmo. Ela simplesmente botou o vestido novo por cima do vestido velho. Não funcionou. Então, não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo se antes você não se despiu do velho homem. Deus vai sentir o teu cheirinho de longe. Não é? Chama-se hipocrisia, capa de santidade, de espiritualidade, mas Deus sabe que você está vivendo uma vida hipócrita. Então, primeira coisa que nós temos que fazer para ser cheios do Espírito é resolver a questão do pecado. Eu não sei qual, quem, o Espírito Santo é quem conhece, mas restituições a fazer, perdão a pedir, reconciliações a acontecer, confissões a serem feitas, choro, quebrantamento, antes que nós possamos, de fato, ser cheios do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. O segundo está, na verdade, do verso 18 até o verso 21, sob a forma de particípios do verbo grego, que corresponde aos nossos gerúndios. Fica fácil identificar. O imperativo está no verso 18, enchei-vos do Espírito, e os gerúndios, ou particípios, estão a partir do verso 19, falando. Deixa eu tornar mais fácil. Se você chegasse para Paulo dissesse assim: enchei-vos do Espírito. Aí você pergunta para Paulo: como? Já que é alguma coisa que eu tenho que fazer. Resposta de Paulo, verso 19: falando, entoando, louvando, verso 20, dando graças, verso 21, sujeitando-vos. São 4 ou 5 particípios que explicam o imperativo. Explica o imperativo. Aqui tem um monte de seminaristas, né? Então eles estão estudando gramática grega, devem estar felizes da vida com isso. Eles sabem que, às vezes, o particípio, quando é precedido de um imperativo, ele funciona, ele introduz as explicações, as causas, ou às vezes até o efeito do imperativo. Não é? Aqui, no caso, é a explicação ou o modo, né? É chamado aqui de particípio modal, introduz um modo como vai se cumprir o imperativo. Então, como é que eu me encho do Espírito Santo? Primeiro, falando entre vós com salmos, conversando com os irmãos. Salmos aqui representa toda a escritura do Antigo Testamento. Paulo é judeu, ele tem em mente a divisão tripartida do cânon hebraico: a lei, os escritos e os profetas. E os salmos que fazem parte dos escritos, eles são geralmente tomados ele representa o todo do cânon hebraico. Às vezes é representado pelos salmos, ou às vezes pelo Isaías, que é o profeta mais lido, e Deuteronômio, que representa a lei. São os 3 livros, inclusive, mais citados no Novo Testamento. É os Salmos, Isaías e Deuteronômio. São os 3 mais citados, cada um deles representa uma das partes do cânon hebraico. Então, quando Paulo diz aqui, falando entre vós em salmos, ele quer dizer que vocês se enchem do Espírito Santo quando vocês se reúnem para falar a respeito das Escrituras, das coisas de Deus, daquilo que Deus revelou na sua palavra. E como isso é importante e como isso passa despercebido para nós. Quando a gente pensa em plenitude do Espírito, a figura que vem na mente da gente, que é resultado da influência dos movimentos avivalistas e individualistas, é um crente fechado no seu quarto, de joelhos na sua cama, com a Bíblia aberta, orando e pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Mas aqui, nota que é coletivo, falando entre vós. E eu não sei como é que desigrejado pode ser cheio do Espírito Santo, né? Ele vai falar com quem? Ele não vai para a igreja, ele não acredita na igreja, acha que ele é a igreja, né? Como é que ele cumpre isso aqui, o desigrejado? Falando entre vós. A ideia de coletividade, a plenitude do Espírito acontece quando a igreja está reunida, os irmãos estão reunidos. Vocês já sentiram certamente
tiveram essa experiência de participar de um pequeno grupo ou de um culto, e você entrou abatido ou desanimado ou com dúvida e saiu de lá renovado, feliz, cheio de alegria e gratidão a Deus, exatamente porque é na comunhão dos santos que o Espírito Santo vem. Eu não estou dizendo que não exista uma plenitude individual do Espírito Santo, mas, biblicamente falando, você quase que não vai achar nenhuma ordem ou descrição de plenitude do Espírito que envolva somente uma pessoa. Geralmente, não é que não há, mas a maior parte das vezes tem a ver com a comunidade dos crentes. É em comunhão que nós somos cheios do Espírito Santo, à medida que nós falamos das coisas de Deus, à medida que nós estudamos, meditamos e discutimos as coisas de Deus. Agora, quando os crentes se reúnem para falar de futebol, política e da vida dos outros, então nunca vão ser cheios do Espírito Santo, porque primeiro método é exatamente isso aqui. Participe dos cultos da igreja, das reuniões do pequeno grupo, se junte com irmãos, faça grupo de zap, se você quiser, para poder falar das coisas de Deus, mas é importante que você esteja em comunhão em torno das coisas de Deus, porque é a primeira coisa que Paulo diz aqui, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Primeira coisa. Segunda, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Pode ser traduzido de diversas maneiras aqui, mas o que Paulo está dizendo, qualquer que seja a tradução, é que nós nos enchemos do Espírito Santo quando estamos cantando e louvando, entoando a Deus, o que ele chama aqui, hinos e cânticos espirituais. É chamado de hino e cântico espiritual, não porque Deus... De vez em quando aparece um cantor gospel dizendo assim, irmãos, eu vou cantar um hino agora que o Espírito Santo me deu. Né? E aí o português é horrível. Né? Eu fico perguntando como é que o Espírito Santo não sabe falar português, né? Se foi o Espírito Santo que deu aquele hino para aquele irmão, pelo menos podia ter dado com a língua certa, né? Da grafia correta. Não é disso que está falando aqui. É chamado de cântico espiritual porque está de acordo com as coisas do Espírito. Porque bate com aquilo que o Espírito Santo revelou. A gente canta a palavra de Deus. Quanto mais for fiel o cântico, mais espiritual ele é. O hino, quanto mais fiel àquilo que o Espírito Santo revelou nas Escrituras, mais espiritual ele é. É nisso que reside a espiritualidade, na veracidade, na fidelidade daquilo que está sendo cantado. Um cântico pode ter uma melodia muito bonita, ser muito inspirativo, mas se a letra não for correta, se ela não expressar as grandes verdades bíblicas, não é um cântico espiritual. No máximo, é um cântico que eleva, inspira, anima, mas ele não edifica, porque o que edifica é a verdade, é o que transforma, o que vai mudar as pessoas, é a verdade que é transmitida através dos cânticos. Então, quando a igreja se reúne, quando os irmãos se reúnem para cantar cânticos espirituais, louvar a Deus pelas suas grandes verdades, por aquilo que Ele nos deu, é ali que o Espírito Santo nos enche, Ele nos toma, Ele opera poderosamente em nós. Terceiro, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode parecer uma coisa simples, né? Por isso que eu disse que isso aqui é para crentes comuns, como vocês e como eu. Dar graças em tudo a Deus é uma das maneiras pelas quais nós nos enchemos do Espírito Santo. Porque você não pode, como eu já falei, ser cheio do Espírito Santo e cheio de mágoa. Ser cheio do Espírito Santo, cheio de rancor. Ser cheio do Espírito Santo e cheio de desejo de vingança. Ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de amargura. Você conhece aqueles crentes amargos, desesperados ou frustrados, para quem está tudo está errado, nada presta. O marido não presta, a mulher não presta, os filhos não prestam, o serviço não presta, o trabalho não presta, o chefe não presta. É melhor parar por aqui. Né? Tudo está errado para ele, não tem nada bom. Nunca vai ser cheio do Espírito Santo, nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Ele primeiro tem que aprender a dar graças a Deus, veja aqui, por tudo, por tudo. Eu não chequei, antes de vir para cá, esse versículo, mas eu tenho quase certeza que uma tradução possível seria
dando sempre graças em tudo a nosso Deus e Pai. Existe uma diferença. Você dizer assim, você descobre que está com uma doença terminal. Existe uma diferença entre você dizer, Deus, eu te agradeço por esse câncer, e você sofrer as dores que um crente com câncer sofre, e enquanto isso, durante isso que você está passando, você agradece a Deus porque Deus vai usar ou está usando aquele sofrimento para o seu bem. Ou seja, você não está grato pelo câncer, você está grato durante o sofrimento do câncer, porque você entende que Deus está usando aquilo para fazer de você um crente melhor. Há uma diferença aí de atitude que eu creio que nos ajuda mais, porque não é proibido, não é você chorar, não é proibido você dizer para Deus que está doendo, não é proibido você dizer para Deus que você não aguenta mais, desabar em lágrimas, chorar a noite inteira, a ficar desesperado. Eu não creio que haja nada errado com isso, não. Errado é quando você atribui a Deus injustiça, ou alguma infidelidade, ou falta de compaixão ou misericórdia para com você. Aí sim, aí você está cometendo pecado. Quando o crente entende Romanos 8, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e bem aqui não é prosperidade financeira nem saúde. Se você continuar a ler o texto, está falando de ser igual a Cristo. Esse é o bem maior, mais do que saúde e prosperidade. Tudo Deus faz com que concorra para que eu seja semelhante a seu filho. Quando eu entendo isso, eu posso cumprir isso aqui. Eu dou sempre graças por tudo, ou em todas as circunstâncias, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes gratos, com o coração cheio de louvor e agradecimento a Deus, eles são cheios do Espírito Santo. Mas aqueles naquela outra situação não podem ser cheios do Espírito Santo. Última recomendação, orientação de Paulo aqui no verso 21, e para mim a mais difícil, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Aqui Paulo fala da necessidade, mais uma vez, observe o que é colegiado, né? Ele está falando aqui de mutualidade, portanto, isso acontece em comunhão. Mais uma vez, se você é um desigrejado, que acha que você é a igreja, que está sozinho em casa e pode ser cristão dessa maneira, você vê como você está se privando dos meios normais, naturais, que Deus estabeleceu, pelos quais a graça dele flui e você é cheio do Espírito Santo. A sujeição mútua. Deus colocou na família, na igreja, na sociedade, pessoas em posição de autoridade para nos governar, nos guiar e, através dessas autoridades, Deus expressar a sua vontade. Quando Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros, isso significa que nós devemos reconhecer aqueles que estão em posição de autoridade, respeitar e nos sujeitar a eles por amor ao Senhor. E essa é uma condição para você ser cheio do Espírito Santo. É essa atitude de submissão às autoridades que Deus colocou na sua vida. Sujeitai-vos uns aos outros. Ou seja, eu me sujeito ao meu irmão, reconhecendo a autoridade dele, a posição dele, quem ele é e assim por diante. Essa sujeição significa o quê? E aí, a partir do verso 22, o apóstolo Paulo entra mais profundamente no assunto, dando detalhes do que é que ele quer dizer com essa sujeição mútua. Não percam o raciocínio de Paulo, por favor, o fio da meada. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando, entoando, louvando, dando graças e sujeitando-vos uns aos outros. Paulo, o que é que você quer dizer com sujeição mútua? E aí Paulo, então, entra a partir do verso 22, e aqui nós chegamos finalmente no nosso tema de família, né? Finalmente no nosso tema de família. Mas era preciso dar toda essa explicação, porque está tudo ligado, está tudo jungido aqui, não tem como separar. Naturalmente, vocês sabem naturalmente que essa expressão, eu estou usando a ARA aqui, mas a NAA também, a NVI também, separa o verso 21 do verso 22 com um negrito, não é? Aqui no caso da ARA está o lar cristão, marido e mulher. Vocês sabem que não foi Paulo que escreveu isso aqui.
Isso aqui foi a Sociedade Bíblica do Brasil na sua tentativa de ajudar os cristãos a entender o que é que o próximo bloco trata. De fato, Paulo trata do lar cristão, do marido e da mulher, a partir do verso 22, só que é no contexto do que ele vem dizendo até agora. E a inserção desse subtítulo separa o verso 21 do verso 22, de forma que o crente desavisado, ele pensa que a partir... Paulo já terminou o assunto de plenitude do Espírito em 21, e em 22 ele começa a falar de outro assunto, está falando agora de família e tudo mais. Não, ele está continuando, na verdade, o assunto. Tanto é que essa expressão, no verso 22, presta atenção aí, essa expressão no verso 22, as mulheres sejam submissas, essa expressão nem no grego está, não está no grego. Sejam submissas, eu não vi nenhum aleluia das mulheres, gente. Sabe por que não está? Porque na hora que eles botaram o subtítulo, separaram o verso 21 do verso 22, deixaram o verso 22 sem verbo. Porque o verso 22 diz simplesmente assim no grego, as mulheres ao próprio marido. E aí eles tiveram que puxar o verbo do verso 21. Sejam submissas. Tá certo? Então isso é coisa do tradutor. Literalmente no grego está dizendo assim, no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres, ao seu próprio marido. Então, a sujeição da mulher ao seu próprio marido é a explicação, primeira explicação que ele dá de sujeitando-vos uns aos outros. A mulher cristã pergunta, ok, Paulo, estou vendo aqui Efésios, você está dizendo que eu como crente, eu tenho que me sujeitar uns aos outros. E no meu caso, que eu sou uma mulher casada? Resposta de Paulo, se sujeite ao seu marido. Comece em casa, na família. É assim que você vai ser cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece em casa, não é na igreja, não. Ah, eu vou ao congresso de avivamento que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não, irmãzinha, você pode começar em casa. Né? Sujeita ao próprio marido. Começa aí, porque é uma das condições da plenitude do Espírito Santo, conforme nós vimos até agora. Não das condições, mas como eu me encho do Espírito Santo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Comece em casa. Quando a mulher, então, cumpre o mandamento da mutualidade, da sujeição mútua, se sujeitando àquele que Deus colocou na sua vida como sendo o cabeça da mulher, verso 23, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, minha irmãzinha, eu não quero saber quantas pessoas você curou, não quero saber quantas visões e revelações você teve, eu quero saber como você trata seu marido, porque é isso que vai denunciar ou mostrar que você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Como é que você trata o seu marido? É claro que essa sujeição aqui, ela não é absoluta, não é? Porque, como diz aqui, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, o Senhor é aquele a quem a mulher é submissa em última instância. A consciência cristã da mulher está submissa a Cristo em primeiro lugar. Enquanto o seu marido seguir como representante de Cristo no que pede, no que guia, no que diz, no que faz, ela tem a obrigação de sujeitar-se a ele como ao próprio Cristo, uma vez que ele, como representante de Cristo, está fazendo como Cristo faria. Na hora que o marido exige, obriga, determina, sugere, pede alguma coisa que é contra Cristo, eu creio que a mulher cristã está desobrigada de obedecer. E ela deve, então, dizer para ele, nesse ponto, eu não vou lhe seguir, não vou lhe obedecer nesse ponto, porque você está me colocando em rota de colisão com o meu Senhor final, maior de todos, a quem minha consciência está cativa, que é o Senhor Jesus. E, nesse caso, ela está livre para desobedecer, entendo eu. Mas aqui, o apóstolo Paulo não está fazendo essa qualificação ainda, isso vai ser feito mais adiante, mas aqui ele está explicando como é que as mulheres casadas, elas cumprem o mandamento mútuo, que é sujeitando-vos uns, que é sujeitando-se ou sendo submissa a seu próprio marido. E agora, o verso 25, como é que o homem casado
ele cumpre o mandamento da submissão mútua. Como é que ele faz isso? Ele faz isso amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então, meu irmão, você não precisa esperar a reunião de oração lá na igreja para ser cheio do Espírito Santo. Você pode começar em casa, amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É assim que você começa, no lar, na família. É dessa forma que você cumpre esse mandamento. E olha, já prestou atenção numa coisa? Estou falando para os homens aqui, já prestou atenção numa coisa? Quando Paulo diz que a mulher deve ser submissa, como parte da busca da plenitude do Espírito Santo, ele gasta 3 versículos. Quando ele fala do homem amar a sua mulher como parte da sujeição mútua, ele gasta 9 versículos. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que os homens são mais cabeça dura, são mais difíceis de lidar, ou que é uma tarefa mais complexa, não é? A sujeição é uma tarefa, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, renunciou por ela, morreu por ela incondicionalmente. Esse ponto é importante. Incondicionalmente. Isso não é todo homem que vai, todo marido que vai conseguir fazer, não. Ele precisa realmente do Espírito Santo para fazer isso. Não é? Precisa mesmo. Não estou dizendo que a submissão é fácil. Tem marido que é carne de pescoço, não é? Então, mas com a graça de Deus, a mulher cristã, ela consegue sabedoria para isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse mandamento da sujeição mútua é cumprida no casamento, quando a mulher se sujeita ao seu marido e o marido cumpre o mandamento da sujeição mútua, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quando existe isso, é fácil se sujeitar a quem nos ama e é fácil amar quem se nos sujeita. E aí a coisa completa. O casamento fecha direitinho, porque à medida que ambos cumprem esse mandamento da sujeição mútua, o poder do Espírito Santo abençoa, guia, nutre aquele casamento, conforme a promessa aqui vai se cumprir, não é? De plenitude do Espírito. O casal vai ser cheio do Espírito Santo à medida que eles cumprem o papel que Deus deu a cada um, se complementam, se complementam. Deixe-me pular todos os 9 versículos para eu correr aqui para o capítulo 6, verso 1, porque ainda temos coisa, Paulo ainda está falando, né? Mais uma vez o subtítulo aí, e mais uma vez a gente acaba pensando que Paulo está falando de outro assunto. Ele ainda está falando de plenitude do Espírito e agora ele está dizendo como é que os filhos podem obedecer ao mandamento, sujeitando-vos uns aos outros. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, jovem, não espera a reunião da mocidade que vai acontecer, o acampamento da mocidade com aquele preletor famoso para você ser cheio do Espírito Santo. Não, não. Comece em casa. Comece em casa obedecendo aos seus pais, honrando os seus pais, dando respeito devido a eles. No Senhor, pois isso é justo. Tem vários motivos pelos quais é justo, não é? Que você obedeça, que você se sujeite ao seu pai. Não quero saber quão bem você toca na banda da igreja, não quero saber quantos folhetos você distribuiu naquela campanha cruzada de evangelismo na rua. Eu quero saber como é que você trata seu pai e a sua mãe. É isso que vai revelar, jovem, se você é cheio do Espírito Santo ou não. É exatamente isso. E agora, para os pais, o verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que os pais cumprem o mandamento da sujeição mútua? Não provocando a ira dos filhos, mas criando na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu tenho mais uma boa notícia para as mulheres. Só tem boa notícia para as mulheres hoje, né? Primeiro, sejam submissas, não está no grego, né? Vamos dizer por aí. O pastor Augusto está dizendo que acabou esse negócio de submissão, não está no grego. Não foi isso que eu disse, né? A outra boa notícia é a seguinte. Em português, se eu quiser dizer pai e mãe, qual é a palavra que eu uso? Pais. Se eu quiser falar de 2 homens ou 3 que são pais, qual é a palavra que eu uso? Pais. Então, nesse sentido, é um vocabulário pobre, né? Porque em inglês, se eu quiser dizer pai e mãe, eu digo o quê? Parents.
Se eu quiser dizer vários homens que têm filhos, eu chamo de quê? Fathers. Em grego, existe essa riqueza também, que não é refletida na tradução em português. Aqui, no capítulo 6, verso 1, quando diz, filhos, obedecei a vossos pais, pais aqui é parents, gonés no grego, são genitores, pai e mãe. Mas quando chega no verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, é pateres, não está falando do pai e da mãe, é do homem. Sabe o que é que isso significa? Uma revolução em casa. Marido, a responsabilidade de criar Zequinha é tua. Então é tu que vai disciplinar, é tu que vai instruir, tu que vai mostrar, não fica jogando a responsabilidade para mim não, porque não é minha não. E a mulher está certa, pai aqui são os pais, responsabilidade dos pais educar os filhos no caminho do Senhor. Então, você que é casado e tem filhos, eu não quero saber se você é um bom presbítero, um excelente pastor, quão bem você prega, eu quero saber como é que você trata seus filhos em casa, como você educa, o tempo que você dá, o investimento que você faz para que seus filhos andem no caminho do Senhor, nas palavras de Paulo, na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, eu creio que está estabelecida a relação entre o Espírito Santo e a família, né? Está muito claro aqui no texto. Paulo não terminou ainda, né, que não é meu tema, mas ele vai até o verso 9, ele vai estender isso para a sociedade. Patrões e empregados, mesma coisa, se sujeitam mutuamente para poder serem cheios do Espírito Santo. Seguiram a linha, né? Enchei-vos do Espírito, como? Cantando, falando, dando graças, se sujeitando. E o que é que você quer dizer com sujeição, Paulo? No casamento, a esposa sujeita-se ao marido, o marido ama a esposa, os filhos obedecem aos pais e os pais, homens, criam os filhos no caminho do Senhor. Na sociedade, você vai ser o melhor empregado de todos e, se você é patrão, vai ser o melhor patrão de todos, seria o restante do texto aqui. Aí ele termina realmente o assunto no verso 9, e a partir do verso 10, até porque o verso 10 diz, quanto ao mais, ele mesmo já está introduzindo, dizendo que vai tratar de outro assunto, é só aí que ele termina. Mas o enchei-vos do Espírito nos leva até o capítulo 6, verso 9, e estabelece essa relação que, na prática, tem consequências, eu espero, radicais, profundas, abençoadoras, úteis para todos vocês. Irmãos, já pensou se a igreja fosse realmente cheia do Espírito Santo? Especialmente nessa época que a família está sendo desvalorizada, o casamento está sendo desvalorizado, os filhos são criados de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu, quando vinha de Recife para cá no avião... Ter uma família abençoada não acontece por acaso. Em um mundo onde os valores familiares são constantemente atacados, é fundamental buscarmos a orientação da Palavra de Deus para construir um lar sólido e cheio da presença do Senhor. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos ensina que a base de uma família forte e abençoada está no relacionamento com Deus e na submissão mútua dentro do lar. A primeira chave para uma família abençoada é a presença do Espírito Santo. Paulo nos orienta a sermos cheios do Espírito, porque é Ele quem transforma nosso caráter, dá sabedoria para enfrentar desafios e enche o lar de amor e paz. Sem a presença de Deus no centro, qualquer relacionamento se torna vulnerável às dificuldades da vida. A segunda chave está no papel de cada membro da família. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, com sacrifício, paciência e compromisso inabalável. A esposa, por sua vez, deve respeitar e apoiar seu marido, reconhecendo a importância do seu papel na liderança do lar. Já os filhos são chamados a honrar e obedecer aos pais, pois isso traz bênçãos e prosperidade para suas vidas. Além disso, uma família abençoada precisa praticar o perdão e o diálogo. Nenhum lar está imune a conflitos, mas aqueles que aprendem a lidar com as dificuldades com humildade e amor conseguem superar qualquer obstáculo. O casamento e a relação entre pais e filhos não devem ser guiados pelo orgulho ou pela teimosia, mas pelo desejo de construir juntos um ambiente de respeito e graça. Por fim, uma família que busca a bênção de Deus deve ter um compromisso com a oração e a leitura da palavra. Um lar onde a Bíblia é ignorada
e onde não há tempo para buscar a Deus, se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Mas quando a família decide caminhar junta na fé, ela se fortalece e se torna um testemunho vivo da graça divina. Portanto, se queremos um lar verdadeiramente abençoado, precisamos começar com a submissão a Deus, o compromisso com Sua palavra e a disposição para amar e servir dentro da família. Quando colocamos Cristo no centro, nossa casa se torna um reflexo do reino de Deus e um lugar onde Sua presença pode ser sentida em cada detalhe.